Carcinomatose peritoneal tem cura? É sobre isso que a gente vai conversar nesse vídeo. Eu sou o Dr. Neniel Paulino, cirurgião oncológico, especialista no tratamento das doenças peritoneais. Essa é uma pergunta muito frequente que eu recebo através das mídias sociais e também no consultório, se é possível realizar um tratamento com intuito curativo para os pacientes que são portadores de carcinomatose. É possível curar a carcinomatose? A resposta é sim. São para todos os casos? A resposta é não. Vai depender de algumas características de cada paciente e da sua doença para a gente definir se esse paciente é candidato a um tratamento com o intuito de cura da sua doença. Algumas características devem ser avaliadas, caso a caso, com relação à doença desse paciente. Aqui no canal tem um vídeo bastante completo sobre o que é a carcinomatose, que talvez você consiga entender melhor essas características. A primeira característica a ser avaliada é a origem dessa carcinomatose, é entender de onde veio a doença peritoneal desse paciente. Essa carcinomatose ela pode ser primária, quando ela vem direto do peritônio, como é o caso do mesotelioma peritoneal, ou ela pode ser secundária, ela pode vir de outros órgãos, como, por exemplo, o ovário, o estômago, o intestino grosso, entre outros. E isso vai dizer muito para a gente sobre o comportamento do tumor, sobre a sua biologia tumoral. Aqueles tumores que têm mais sensibilidade à quimioterapia, como, por exemplo, os tumores de ovário, são doenças que são mais responsivas aos tratamentos instituídos no controle da carcinomatose. Por exemplo, esses tumores respondem melhor à quimioterapia, com isso se consegue um controle mais adequado através da cirurgia e o aumento de sobrevida e muitas vezes a cura desse paciente. Os tumores do apêndice, as chamadas neoplasias mucinosas, que evoluem com o quadro de pseudomixoma peritoneal, também são fortes candidatos ao tratamento da carcinomatose com intuito curativo. Por quê? Porque são doenças que geralmente permitem citorreduções de muita qualidade, com a ressecção completa da doença, e a associação da HIPEC, a quimioterapia aquecida no abdômen com a droga chamada mitomicina, é muito eficaz no controle da doença. Então, os pacientes geralmente portadores de pseudomixoma são candidatos a intuito curativo no seu tratamento. Por outro lado, os tumores que são pouco sensíveis a tratamento quimioterápico, como é o caso do câncer de pâncreas, são doenças muito resistentes a essas terapias. Então, mesmo que a gente submeta o paciente a uma cirurgia citorredutora radical e completa, a ausência de uma eficácia da quimioterapia para controlar a doença faz com que a doença volte, recidive com muita facilidade. Nesse caso, as chances de cura são muito pequenas para esses pacientes. A outra característica importante é o volume de doença na cavidade do paciente, é o volume tumoral de carcinomatose. Então, pacientes que têm índices de câncer peritoneal baixos são candidatos a cirurgias citorredutoras melhores, mais complexas, com menor morbidade, ou seja, com menor índice de complicações, e com isso esses pacientes toleram melhor a realização da quimioterapia e outros tratamentos complementares. E quando a gente avalia os dados da literatura, aqueles pacientes que têm menor quantidade de doenças são os pacientes que têm mais chance de cura ou de sobrevida maior ao longo do tempo depois do tratamento. Por outro lado, aqueles pacientes que têm índice de carcinomatose muito elevado, geralmente pacientes com índices acima de 22, 23, eles já têm um volume de doença muito grande e isso exige cirurgias citorredutoras maiores, o que não contraindica a sua realização e o que também não contraindica o tratamento com intuito curativo. Entretanto, a gente sabe que esses pacientes têm uma chance menor de sobrevida, nos primeiros 5 anos de controle, portanto, as suas chances de cura são menores. Mas isso não impede que a gente ainda assim faça o tratamento com intuito curativo para esses pacientes. Outra questão importante é a condição clínica do paciente. Então, aquele paciente que chega numa condição clínica adequada, com quadros de carcinomatose em fases mais iniciais, com menor volume de doença e, consequentemente, não estão consumidos pela doença no que se diz respeito à desnutrição, à condição clínica, à sua quantidade de massa magra, a perda muscular, isso vai ser muito importante para selecionar esses pacientes. Então, pacientes com doença mais avançada, geralmente não são candidatos à cirurgia, porque eles podem não tolerar procedimentos muito grandes, porque as cirurgias citorredutoras geralmente são procedimentos de alta complexidade, são cirurgias longas, e para isso é importante que o paciente tenha um performance clínico e nutricional adequado
para que seja candidato a essa cirurgia. Então, aqueles pacientes que possuem tumores que são sensíveis a tratamento sistêmico ou passíveis de controle através de cirurgia citoredutora, doenças que são indolentes, de crescimento lento, como é o caso do pseudomixoma de baixo grau, a gente pode realizar a cirurgia, esse paciente tem maior chance de cura e pode ficar livre da doença. No nosso consultório, temos pacientes operados em 2013, 2014 com pseudomixoma, que seguem em controle, sem nenhuma evidência de doença nos exames de imagem para controle oncológico. Outro exemplo são os pacientes portadores de câncer de ovário, que às vezes abrem um quadro com um volume de doença peritoneal muito grande, não são candidatos a citorredução no primeiro momento, mas essas pacientes vão para quimioterapia, são tumores muito sensíveis às medicações, a gente consegue reduzir essa doença através do tratamento com medicação, essa paciente então se torna candidata à cirurgia citorredutora, se submete a uma cirurgia citorredutora completa, com remoção total da doença, e depois ela completa o tratamento quimioterápico. E atualmente, de acordo com algumas características moleculares dos tumores de ovário, a gente pode associar medicamentos de manutenção, os chamados inibidores de PARP, que são drogas que vão fazer a manutenção da doença, não deixando essa doença voltar. Então, cenários de muita doença de carcinomatose, em que em um primeiro momento não é tratável, a gente consegue reverter essa paciente por uma cirurgia citorredutora e consegue fazer uma manutenção com medicação, e essas pacientes estão aí há 5, 6, 7 anos com controle absoluto da doença, levando uma vida dentro da normalidade. É importante frisar que aquelas doenças que têm uma disseminação peritoneal de comportamento mais agressivo, como os tumores de estômago, os tumores de pâncreas e alguns tumores de cólon, infelizmente não é possível instituir tratamento curativo para a carcinomatose. Às vezes não conseguimos uma resposta boa à quimioterapia para a redução da doença e, consequentemente, o volume de doença sendo muito grande, não é possível fazer uma citorredução que seja efetiva. E pelo próprio fato da doença não ser responsiva, a gente não consegue manter esse paciente com a doença controlada. Então, muito dos casos, esses pacientes vão ter uma recidiva muito precoce da doença. É por isso que, normalmente, somente em casos excepcionais, a gente não vai indicar cirurgia citorredutora para HIPEC para pacientes portadores desses tipos de tumores. Mas casos selecionados, com pouca doença e com biologia molecular mais favorável, a gente pode indicar o tratamento. E para que seja definida a indicação de tratamento curativo para esse paciente, é muito importante que ele seja avaliado por uma equipe dedicada ao tratamento das doenças peritoneais. Por quê? Porque dentro dessa avaliação, dentro dessa jornada de estudo do caso do paciente, vários profissionais dedicados às neoplasias do peritônio vão avaliar os exames, vão avaliar a condição do paciente para a gente definir se ele pode ser um bom candidato ao tratamento. Por exemplo, os exames de imagem são sempre avaliados por radiologistas da equipe que são dedicados ao peritônio. Então eles conseguem fazer uma avaliação muito minuciosa através dos exames de imagem e definir, por exemplo, a quantidade de doença na cavidade. Isso vai ser muitas vezes um dado que é definidor da indicação ou não de cirurgia. O estudo da biologia tumoral do paciente, através dos patologistas, também vai ser importante. Através disso, a gente vai tentar prever se esse tumor pode ser responsivo ou não a tratamentos com medicações que, associados com a cirurgia citorredutora e a HIPEC, vão ou não fazer efeito e poder fazer o tratamento curativo desse paciente. Muitas vezes a equipe cirúrgica deve levar esse paciente, por exemplo, para o exame de laparoscopia, fazer uma avaliação interna da cavidade para realmente definir o volume de doença e definir tecnicamente se é possível remover toda a doença dentro da cavidade. Então, essa definição de indicar o tratamento com intuito curativo ou não para o paciente é importante que seja feita já pela equipe especializada, porque através de vários critérios analisados em conjunto, nós vamos chegar a uma decisão se esse paciente pode ser encaminhado ou não para o tratamento curativo. E se esse paciente não for candidato a um tratamento curativo, é possível fazer alguma coisa por ele? Sim, há muito o que se fazer. Então, o paciente, muitas vezes, ele pode não obter cura com o tratamento da cirurgia citorredutora associada ou não à HIPEC, mas ele pode, por exemplo, ter um aumento da sobrevida. A gente sabe que em alguns casos em que a doença é muito grave, é muito avançada, se esse paciente ficar somente no tratamento sistêmico com quimioterapia, talvez ele tenha alguns meses
ou alguns anos de sobrevida. Se a gente consegue fazer uma cirurgia subterritora, a gente consegue prolongar a sobrevida desse paciente. Então, esse paciente pode passar da expectativa de vida de alguns meses para alguns anos. Então, mesmo quando não há uma perspectiva de cura, o aumento de sobrevida significa muito para esses pacientes. Então, também é uma das indicações muito precisas da gente instituir o tratamento da carcinomatose. E aquele paciente que também pode não ter ganho com a cirurgia do ponto de vista de sobrevida, a gente pode oferecer cuidados do ponto de vista paliativo. Então, medidas e tratamentos instituídos que podem aumentar a qualidade de vida desse paciente. Então, por exemplo, a gente tem algumas modalidades de tratamento intraperitoneal, como a PIPAC, que é uma quimioterapia realizada na forma de aerosol, que pode ajudar a controlar sintomas. Então, ela pode ajudar a tratar a doença peritoneal, de certa forma, diminuir o volume de doença e, por exemplo, diminuir a produção e o volume de ascite dentro da cavidade desse paciente. Em alguns casos, a doença pode ter uma resposta tamanha com a PIPAC que esse paciente pode ser convertido num candidato à cirurgia citoredutora com HIPEC em um segundo momento. Então é importante que a gente lance mão de todas as modalidades terapêuticas existentes, associando quimioterapia, associando droga-alvo, associando imunoterapia, ou seja, aquilo que há disponível, que o paciente tem acesso, e aquilo que tem indicação especificamente para aquele tumor do paciente, para sua condição de carcinomatose, e conseguir respostas objetivas com redução de doença, e esse paciente então pode ser melhorado do ponto de vista de qualidade de vida, e também ele pode ter uma chance de ser submetido a um tratamento com intuito curativo no futuro. Então, concluindo, é muito importante que o paciente seja avaliado por equipe especializada, que ele seja tratado e conduzido dentro do centro de referência, que tenha toda a estrutura, que tenha todo o acesso a esses tratamentos, para que as chances de cura da carcinomatose sejam maiores. Então, uma boa avaliação pré-operatória, uma boa pré-habilitação cirúrgica, ou seja, o paciente que é bem preparado com questões nutricionais, com questões de melhora da condição física, o paciente que recebe uma quimioterapia pré-operatória, neoadjuvante, adequada e de forma bem instituída, aumenta as chances de ir para uma cirurgia citoredutora completa, ou seja, uma cirurgia que possa remover toda a doença. O paciente que é operado por uma equipe especializada em doença peritoneal, nós trabalhamos com uma equipe em que são 3 cirurgiões especializados em peritônio, então nós fazemos as cirurgias a 6 mãos, com isso aumenta a chance da gente conseguir fazer uma ressecção completa da doença desse paciente. São cirurgias complexas que a gente trabalha desde o abdômen superior, no peritônio diafragmática, até a pelve, até lá no reto. Então são cirurgias muito extensas, muito amplas, que exigem uma equipe que seja especializada e que tenha expertise nessas ressecções completas. O paciente tem que ser tratado em instituições que tenham equipe de anestesia dedicada a esses pacientes. Os pacientes que são submetidos a cirurgias de citoredução com HIPEC, eles são basicamente comparados aos pacientes que são submetidos a transplantes, ou aos pacientes grandes queimados. Então são pacientes que têm um pós-operatório muito complexo e eles precisam ser cuidados em unidade de terapia intensiva também dedicadas a esses pacientes. Então toda essa rede, toda essa jornada do paciente durante seu tratamento deve envolver os profissionais e centros que têm expertise e conhecimento no tratamento das doenças peritoneais. Se você ficou com dúvida com relação a alguns conceitos e questões relacionadas à indicação do tratamento da carcinomatose peritoneal, aqui no canal tem um vídeo muito completo que fala sobre o que é a carcinomatose peritoneal. Você pode conferir lá e entender melhor sobre todos esses aspectos que a gente discutiu aqui no vídeo.